No silêncio mórbido do asilo de Bethlehem, conhecido como Bedlam, no século XVIII, uma figura se destacava: Patrícia. Ela não era uma paciente, mas uma observadora. Seus olhos, antes assustados com os gritos e a loucura que preenchiam os corredores, tornaram-se repositórios de uma curiosidade gélida. Ela colecionava histórias de almas quebradas, não por pena, mas por uma atração indizível. Uma atração pelo sombrio, que a muitos repeliria, mas a ela, estranhamente, convidava. Por que nos sentimos atraídos por aquilo que deveria nos destruir? O ego, essa casca frágil que nos protege da verdade nua, tenta nos desviar do abismo. Mas Patrícia sentia o chumbo pesado da própria curiosidade arrastando-a para baixo. A mente humana, na sua incessante busca por compreensão, muitas vezes flerta com o perigo. É a mente que busca o horror, não por sadismo, mas por uma fome ancestral de decifrar o indizível, de tatear as bordas do nosso próprio caos interno. O lado sombrio. Não é externo, ele reside em nós, um espelho distorcido das nossas maiores angústias e potenciais mais negros. É um paradoxo cruel, mas a dor pode ser um lar. Conforto na dor psicológica. Patrícia, ao invés de desviar o olhar dos pacientes em suas crises mais profundas, encontrava um estranho refúgio no sofrimento alheio. Ela percebeu que, quando a própria vida se torna insuportável, mergulhar na escuridão dos outros pode ser uma forma de distração, uma calibração da própria miséria. O horror, ao invés de nos quebrar, pode cimentar fissuras, criar uma nova e perigosa resistência. É normal encontrar conforto na dor ou sofrimento? Talvez seja uma estratégia de sobrevivência. Uma brutal, mas eficaz, estratégia. O que significa internalizar o objeto na psicologia? Significa acolher aquilo que a sociedade renega, aquilo que nos faz vomitar de repulsa, e torná-lo parte de si. Para Patrícia, os delírios, as automutilações, a insanidade mais crua não eram apenas fenômenos a serem observados, eram partes de uma tapeçaria humana que ela se recusava a ignorar. Ela internalizou o objeto, não como uma doença, mas como uma manifestação extrema da condição humana. É perturbador, eu sei. Mas uma parcela surpreendente da população, mais de 60% da população adulta para ser exato, relata um certo fascínio por conteúdos macabros, talvez numa tentativa subconsciente de processar o objeto. Essa é a psicologia do objeto em sua forma mais visceral. Como a mente se acostuma com o horror e o torna refúgio. É um processo de dessensibilização e, paradoxalmente, de empoderamento. Patrícia notou que a repetição do horror dilui seu impacto inicial. O que antes a aterrorizava, agora era apenas o cenário. O medo transmuta-se em familiaridade, familiaridade em controle. E no controle, há um tipo perverso de refúgio no sofrimento. A mente se adapta, cria defesas, e o que era ameaça vira um terreno conhecido. Cerca de 40% dos indivíduos expostos a trauma repetidos desenvolvem uma tolerância peculiar à dor, usando-a como um escudo. Se essa verdade ecoa no seu silêncio, sinalize. Reconhecer a sombra é o primeiro passo. Jung nos ensinou que podemos transformar defeitos em poder, que a sombra, quando confrontada, pode ser uma fonte de força. Patrícia, ao invés de sucumbir, transformou seu fascínio mórbido em um entendimento profundo. Um ponto cego psicológico ancestral que muitos preferem ignorar.
Não se trata de glorificar a dor, mas de entender que essa atração pelo sombrio é um convite da psique para confrontar nossos próprios demônios, para alquimizar o chumbo do horror em ouro psicológico. É a jornada para se conhecer por inteiro, não apenas a luz, mas também as profundezas mais escuras. A maioria vai correr se você escolhe ficar e explorar, faça oficial. E você, que lado da sua sombra te chama mais alto? Comente abaixo, se tiver coragem de admitir. O que você realmente esconde de si mesmo?